Triunfo importantíssimo do nosso tricolor de aço em uma partida que o Bahia venceu por 3-0. Conseguiu espantar diversos fantasmas, mas nem todos. Mas é uma partida que o Bahia vence e fica no G4 do Campeonato Brasileiro. Falarei sobre isso nesse vídeo, então deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e assiste até o final desse vídeo. Deixa nos comentários a sua opinião sobre tudo o que aconteceu nessa partida de Bahia 3-0 na equipe do Juventude. Valeu? Galera, antes de começar a falar sobre o jogo em si, eu gostaria de falar um pouco sobre algumas coisas que antecederam essa partida do Bahia contra a equipe do Juventude. Era um clima um pouco pesado, um pouco tenso, principalmente com os torcedores. A gente via muitas informações aí nos meios de comunicação, né? Falando que esse jogo seria tenso, complicado, porque o Bahia vinha numa fase, muitas pessoas questionando o Grupo City, muitas pessoas até, ao meu ver, de uma forma exagerada, falando da SAF, que era ruim, alguns discurso um pouco mais pessimistas, e eu vejo um pouquinho diferente essa situação, mas é claro que essas coisas acabam levando um ambiente um pouco complicado para a Arena Fonte Nova. Um desses fatores que era muito comentado por parte dos torcedores era quanto a Marcos Felipe. Existe um questionamento sobre o Marcos Felipe, uma cobrança por um goleiro, e de fato, o Marcos Felipe não passava segurança, era um goleiro que vinha falhando constantemente, e eu era uma das pessoas que também o criticavam por conta disso. E se você já acompanha aqui o canal, você viu que eu postei um vídeo, postei um shorts falando sobre a possibilidade de Marcos Felipe não ser titular nessa partida. E ao meu ver seria uma decisão correta por conta de toda essa pressão que existia e cobrança que existia em cima do Marcos Felipe. Então, um jogo na Arena Fonte Nova contra uma equipe como Juventude, Marcos Felipe não precisava necessariamente falhar para a torcida começar a pegar no pé dele dentro dessa partida. E simplesmente o primeiro recuo que fosse para ele tocasse errado, errasse uma saída ali, chutasse para a lateral, como aconteceu na partida contra a América de Cali, já seria o motivo para a torcida começar a aumentar a intensidade ali, começar uma cobrança, umas possíveis vaias, e tudo isso ia acabar acarretando em um jogo bem complicado para o Bahia, porque os outros atletas também poderiam sentir essa pressão e ser muito ruim. Um outro fator, que era justamente a questão da eliminação, trazer toda essa perspectiva de que, poxa, o Bahia não está bem, mas se nós formos olhar, o Bahia foi eliminado dessas competições internacionais, Libertadores, Sul-Americana, mas dentro do Campeonato Brasileiro o Bahia estava bem. O Bahia estava na 6ª colocação antes de começar a rodada, antes de começar a jogar, e o Bahia tinha 3 jogos a menos que algumas equipes que já tinham jogado na rodada. Então, ao meu ver, separando competição, o Bahia não estava num momento ruim. É claro que uma eliminação em uma competição internacional de mata-mata, é claro que é chato, e o torcedor fica chateado e tem suas razões, mas quando vamos olhar para o Campeonato Brasileiro, o Bahia vem fazendo uma boa campanha. E uma outra desconfiança do torcedor era justamente quanto à questão do Bahia enfrentar um time que estava mais abaixo na tabela. Existia sempre esse fantasma, olhando a competição que o Bahia fez no ano passado, 2024, onde enfrentou alguns adversários que eram menos qualificados, estavam numa zona de rebaixamento, ou próximo da zona de rebaixamento, o Bahia acabou perdendo pontos importantes dentro da Arena Fonte Nova. Então existia essa desconfiança também. Então esse jogo de ontem contra o Juventude, a forma que o Bahia se comportou e conseguiu esse triunfo, afasta um pouquinho também esse fantasma, essa desconfiança do torcedor. E o Rogério Ceni, ele começa com o Ronaldo no gol, optou por deixar o Marcos Felipe no banco de reserva, acabou preservando o jogador, e como eu falei aqui já anteriormente, eu concordo com essa questão do Rogério Ceni tirar o Marcos Felipe, não porque o Ronaldo seja um bom goleiro, um goleiro à altura do projeto que tem um grupo, mas no momento ele acaba... Existe uma cobrança um pouco menor no Ronaldo do que o Marcos Felipe. O Marcos Felipe está muito desgastado com o torcedor. E foi isso que aconteceu, ao meu ver. O Rogério fez uma decisão assertiva. Começa a partida e a equipe do Juventude, o Bahia tem logo uma chance logo no início do jogo com o Willian José, um cruzamento do Ares. O Willian José vem, se antecipa ao zagueiro, faz um belíssimo cabeceio do Willian José. O goleiro Spawn faz uma defesa impressionante e Eric Puga acaba perdendo o rebote ali, a finalização dele da pequena área. Ele tomou um pouco de um susto ali, não estava bem posicionado, acabou perdendo esse gol. Mas logo em seguida há um lançamento para o atacante do Juventude e Gabriel Xavier acaba tendo um descuido ali, acaba falhando, né? E o atacante chega cara a cara com o Ronaldo e finaliza a bola um pouco travada ali com o David Duarte, a bola sobe e toca no travessão e o Ronaldo fica só observando ali. Então ali já criou-se uma tensão e ainda bem que não saiu o gol do Juventude ali, porque com certeza mudaria essa história da partida, porque o jogo ia ficar perfeito para a estratégia do Juventude, que foi uma equipe que veio para ficar fechada e tentar sair no contra-ataque. Então ela com 1-0 no placar a seu favor, ela ia propor esse modelo de jogo da forma perfeita. O Bahia ia começar a empatar, que o torcedor ia começar a pegar no pé, provavelmente ia ceder mais espaço, porque ia partir para cima para tentar empatar a partida de qualquer maneira, por conta da pressão de estar jogando em casa. O torcedor já começar a cobrar de uma forma mais intensa.
Então, o jogo tinha tudo para acabar desandando caso acontecesse 1 a 0 para a equipe do Juventude. Mas ainda bem que não, bateu na travessão e o Bahia consegue chegar ao gol com uma jogada individual da minha, uma belíssima jogada, Demi corta para a direita e vai além de fundo, toca, cruza voltando, praticamente foi um passe, né? Não foi um cruzamento, foi um passe para trás. O Jean Lucas chega, finaliza, faz o gol, 1 a 0. O Jean Lucas, que era um jogador que recentemente não vinha fazendo boas partidas. O segundo tempo dele contra o América de Cali eu achei que foi uma boa atuação, mas no geral, eu acho que o Jean Lucas era um jogador que vinha deixando a desejar em alguns aspectos. Mas nessa partida, o Jean Lucas foi bem, não só pelos 2 gols que ele veio fazendo nessa partida contra a equipe da Juventude, mas pela performance dele em si, aparecendo, sendo um jogador dando opções para passes, voltando, ajudando muito na marcação. Ademir também fez uma belíssima partida, mas o jogador, eu ver que foi diferencial nesse jogo do Bahia contra a equipe de Juventude foi Everton Ribeiro. Não teve uma assistência direta, se assim podemos dizer, mas o quanto que esse cara foi participativo nesse jogo, o quanto que ele ditou o jogo, o quanto ele encontrou passes, que a gente vê que realmente é um jogador diferente, apesar da idade avançada, a qualidade técnica está presente ali. Ele conseguiu passes onde para desafogar jogadas, para encontrar seus companheiros em chances para finalizar, ou encontrar dar um outro passe para outro jogador chegar e finalizar também. Foi impressionante a classe de Everton Ribeiro. E o Luciano Juba também fez uma boa partida pelo lado esquerdo. O Eric Pulga, eu achei que foi um pouco abaixo. Kaique entrou no segundo tempo, fez uma belíssima jogada, deu um excelente passe para Lúcio Rodrigues. E como eu falei no início do vídeo, foi uma noite para espantar diversos fantasmas, diversas coisas negativas que estavam ali rodeando, a zica que tinha por parte de enfrentar um adversário abaixo e acabar empatando, perdendo pontos importantes dentro de casa, que o Bahia cometeu esses erros em outras situações. E ontem, finalmente, Lúcio Rodrigues, após passar mais de 20 jogos, se eu não me engano, sem fazer um gol e tendo péssimas atuações, o Lúcio Rodrigues ontem desencantou. Fez um gol importante, que espero que dê confiança a esse jogador para os demais jogos que ele tiver a oportunidade de entrar ou titular ou como reserva, que eu acho que o William José ainda está à frente do Lúcio Rodrigues. Esse gol não apaga todas as atuações ruins que o Lúcio vinha fazendo, que vinha devendo. Ele precisa reconquistar esses espaços, entrando, sendo importante, marcando, se possível fazendo gols, aproveitando as oportunidades que a ele foi dada. Outro jogador que entrou muito bem na partida também foi o Acevedo, o volante. Foi fundamental no terceiro gol do Bahia. O gol do Bahia sai de uma roubada de bola do Acevedo e depois a bola chega até o Kaique, que faz uma belíssima jogada e encontra o passe para o jogador Lúcio Rodrigues, um passe de uma movimentação em uma posição que o Lúcio Rodrigues estava jogando ontem de centroavante. Eu sei que ele já falou que prefere jogar na ponta direita. Ao meu ver, o melhor setor para ele jogar hoje no Bahia é justamente ali como um centroavante, um falso 9, porque os jogadores que atuam pelo lado do Bahia, ao meu ver, Ademir, Kaique, Eric Pulga, estão muito à frente dele. A concorrência é bem maior e é um setor do campo onde o Bahia faz muitas associações e tabelas entre esses jogadores e é onde o Lúcio Rodrigues tem deficiência em alguns fundamentos técnicos. É um jogador novo que vai precisar evoluir. Eu acredito que ele venha evoluir, venha conseguir trazer melhores performances individualmente com a equipe do Bahia. Mas no momento, hoje, eu vejo o Lúcio como um centroavante. Eu acho que seria um local melhor para ele jogar, tem mais minutagem. Que ali na posição só tem o William José, o Thiago está lesionado, mas é bem mais fácil ele diminuir uma distância e ficar próximo ali do William José do que ele conseguir uma vaga pelo lado ali onde joga Kaique, onde joga Ademir, ou do outro lado, onde tem o Eric Pulga, que é um titular absoluto, ou tem o Michel Araújo. Então é melhor ele se conformar e tentar se adaptar, tentar performar melhor, jogando como atacante. Foi muito bom ver no final do jogo o torcedor aplaudindo o Lúcio Rodrigues, gritando o nome dele, cantando a música ali com o nome dele, que é um apoio que é importante para o jogador, para ter mais confiança, ver que o torcedor gosta dele. Eu acredito que o torcedor do Bahia não tem essa questão de, na sua maioria, eu sei que alguns torcedores às vezes pegam um pouco no pé, tem uma chateação um pouco maior com um determinado jogador, mas na sua maioria o torcedor quer ver os jogadores performarem bem, jogarem bem. Às vezes a paciência se encerra de forma rápida, a cobrança é maior com um determinado jogador, mas no final o importante é que o torcedor quer ver o time com triunfo, conquistando seus resultados, subindo, tendo uma classificação. E a prova foi isso. O Lúcio era um jogador que vinha sido muito criticado, o torcedor tinha suas razões em estar criticando, apesar de existir alguns exageros, mas o Lúcio também cometeu alguns erros de posicionamento, algumas falas que um jogador com experiência maior ou melhor assessorado talvez não tivesse, das falas, que ao meu ver só faz prejudicar o próprio jogador. E no final ele viu isso, pareceu bastante emocionado com a forma que o torcedor cantou, gritou o nome dele,
os jogadores foram todo abraçados ali, que é um ponto também importante dessa equipe do Bahia. Parece uma equipe que é bastante blindada contra algumas coisas que podem ser externas, eles se blindam ali e apoiam um ao outro. E o Rogério até fala sobre isso também, que às vezes falta até um pouco de mais de, como posso dizer, uma concorrência em algumas situações entre eles, uma cobrança um pouco maior deles um com o outro, por questão que às vezes a amizade, nesse sentido, influencia um pouquinho, mas é algo positivo. Então que esses jogadores que não vêm atuando bem, que aconteça também com o Cauli, é um jogador que não vem tendo suas melhores performances, mas que venha conseguir se recuperar, caia nas graças do torcedor novamente e venha ajudar o nosso tricolor. Galera, foi isso. Em breve trarei um vídeo aqui falando sobre o próximo jogo do Bahia, que vai ser pela Copa do Brasil, nessa quarta-feira. E trarei um pré-jogo, uma análise um pouquinho mais completa sobre o adversário. Mas por esse vídeo é só. Bahia no G4, quarto colocado, com 2 partidas a menos que outras equipes. Então, nos próximos jogos, se o Bahia fazendo esses jogos que tem a menos, pode ficar numa situação ainda melhor dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Bora, Bahia. Like no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.